O que é a depressão pós-parto, na verdade? Por que isso acontece com as mulheres? A gente tem que tirar do imaginário, primeiro, a ideia que o amor de mãe é um amor inato, que toda mulher tem amor de mãe. Algumas mulheres não têm amor de mãe e nunca vão ter. Então, a depressão é um fator gravíssimo, que 4% da população mundial, a qualquer momento da vida, pode tentar tirar a vida. Mas aí a gente estava até falando em off, né, Roberlan? Sim. Muitos não tentarão. E às vezes você casa e às vezes você acaba engravidando. E você, quando tem aquela gravidez, não era uma gravidez que você, desde pequenininha, você foi construindo no imaginário, no subjetivo da menina e do menino, que você ia amar aquele filho, que aquele filho ia ser desejado, que aquele filho ia ser querido. E aí você se depara com a gravidez. Deparando com a gravidez, o que você fala? Inconscientemente, você... Possível. O que é a depressão pós-parto, na verdade? Por que isso acontece com as mulheres? A gente tem que tirar do imaginário, primeiro, a ideia que o amor de mãe é um amor inato, que toda mulher tem amor de mãe. Algumas mulheres não têm amor de mãe e nunca vão ter. Então, a depressão é um fator gravíssimo, que 4% da população mundial, a qualquer momento da vida, pode tentar tirar a vida. Mas aí a gente estava até falando em off, né, Roberlan? Sim. Muitos não tentarão. E às vezes você casa e às vezes você acaba engravidando. E você, quando tem aquela gravidez, não era uma gravidez que você, desde pequenininha, você foi construindo no imaginário, no subjetivo da menina e do menino, que você ia amar aquele filho, que aquele filho ia ser desejado, que aquele filho ia ser querido. E aí você se depara com a gravidez. Deparando com a gravidez, o que você fala? Inconscientemente você não quer. Lembrando que o inconsciente é uma figura de iceberg. 80% está dentro da gente e a gente não consegue perceber. Só para lembrar, a gente não lembra muita coisa que aconteceu na nossa vida, mas está lá no nosso inconsciente. Engravidando, ela não desejou aquele filho. Não desejando, o que ela vai fazer com aquele bebezinho que vai nascer depois de 9 meses? Então, inconscientemente, ela tem o expurgar aquele filho da vida dela, não fora da barriga dela, mas da vida dela. Então, quando o bebê nasce, ela não quer saber do bebê, ela não quer. Tanto que as mães que estão em depressão pós-parto, elas podem rejeitar o bebê a ponto de tirar a vida do bebê. E com isso, é uma doença, é um transtorno mental, está no DSM-5, categorizado como doença, porque depressão é uma doença, só que é o não desejar o objeto que está na barriga. Porque a gente tem que lembrar, a gente não pode esquecer, ser mãe não é inato, não é uma coisa instintiva, é uma coisa construída. O amor é algo construído. Só que nós vivemos da cultura do Platão, do amor romântico, do amor platônico, que a gente ama coraçãozinho, a gente ama maravilhoso, e não é isso. Não é, amor é uma decisão. E essa mãe, de uma forma inconsciente, não decidiu amar esse filho. Pode ser que ela fazendo um tratamento por estar com depressão pós-parto, ela venha a atingir essa capacidade de amar aquele bebê. E por isso é muito grave, é extremamente real. Muitas mulheres não deveriam ter filhos porque elas não têm capacidade de ter esse amor para o filho. Por isso que a gente adota e a gente começa a amar. Porque a gente tem um mito da maternidade. Sim. E eu acho que quebrar esse mito da maternidade é até meio horrível para quem está ouvindo agora. Porque como depressão dá aquele estado triste de ansiedade, angústia, de mal-estar, de incapacidade, você não consegue, na hora que você está sentindo aquilo, racionalizar a sua emoção. Mas se você parar e analisar, dá uma voltazinha, você mulher que está passando pelo momento de depressão pós-parto, não é um objeto desejante. Por não ser objeto desejante, você não tem a capacidade de acolher o bebê na vida. Sim. Doutora, às vezes acontece da família, alguém da família, ou até mesmo o esposo, amigos,
fala, isso é frescura, isso é aquilo. Não é frescura, isso é uma grande realidade, como a senhora falou, isso é uma doença, né? É uma doença. E é a segunda doença que, não a depressão pós-parto, a depressão como um todo. Porque a depressão pós-parto é um espectro da depressão toda. Tem depressão sazonal, tem depressão de istimia, que é a doença do mau humor do homem, também é um tipo de depressão. Então, nós temos depressão de natalina, que na época do final do ano tem a depressão natalina. Então, esse é um tipo de depressão, não é a depressão. Então, depressão é uma doença, é a segunda mais incapacitante no mundo. Só perde para as doenças do coração. Olha, tá na frente do câncer, tá na frente da diabetes, é a segunda doença mais incapacitante do mundo. Para você que está ligando o rádio agora, estamos falando aqui hoje com a doutora Cássia Rodrigues, que ela é psicóloga, psicanalista e terapeuta familiar, aqui no Super Papo, 10 horas e 15 minutos, Gabriel. Aí eu pergunto, no caso, né, da depressão em todo, mas também com uma ênfase um pouco mais no pós-parto, como estamos citando, 2 pontos eu queria pedir para a senhora. Primeiro, como a pessoa que está com depressão, ou a mãe no caso, nota os sinais que pode apresentar, e como quem está olhando para ela, familiar, amigo, colega de trabalho, pode notar os sinais para tentar ajudar aquela pessoa. Como a pessoa notar e como quem de fora nota esses sinais. Às vezes, quem mais nota é a família. Porque a pessoa ela já tem aquele jeitão há muito tempo. Porque quem vai ter depressão pós-parto, ela já tem dentro dela o espectro da depressão. Ela já tem alguns sinais e sintomas ao longo da vida. Então, nós estamos vivendo uma era sindrômica. O que é era sindrômica? Exatamente o que você falou. Não é síndrome do pânico, síndrome... É só síndrome. Hoje em dia é uma... Direto síndromes. Então... Quem vai observar sinais, eles aparecem no corpo. A pessoa fica meio sem vontade de viver, a pessoa não quer cuidar do bebê, a pessoa só quer dormir, a pessoa ela só quer é um estado de letargia, de catatonia, de apagar aquilo que está dentro dela. E os sintomas, aí são os sintomas, ela começa a ter sintomas físicos, que quando a gente fala de sintomas, ele atinge o corpo. Quando a gente fala de sinais, eles atingem o aspecto emocional. Então, a família tem que observar, o marido, a mãe, a avó, a sogra, ela não querer cuidar daquele bebê, ela querer passar mais tempo, de repente, dormindo, querer passar mais tempo, não querer alimentar o bebê, ela não consegue ter o amamentar no seio, que é hiper necessário para o bebê, os 6 primeiros meses é necessário, ela não consegue ter esse amor altruísta, porque amor é uma decisão, lembra? Sim. O amor não passa pelo sistema límbico, que o nosso cérebro é trino, ele tem o reptiliano, o límbico e o neocórtex, é o evoluído, que só os humanos têm. Ela começa a se sentir como ela, não tô com vontade, eu não vou fazer. Toda mãe, não tô com vontade, não vou fazer, ela já tá mostrando um sinal, sabe? Aí a família tem que ficar esperta, tem que levar essa mãe no psiquiatra no primeiro momento e depois sim levar para fazer terapia. Porque nós vivemos uma era farmaco. Todo mundo acha que resolve tudo no remédio, tanto que o número de farmácia em Vitória aumentou assustadoramente. E isso é porque a sociedade acha que tomando o remédio resolve a situação. E não resolve. Não adianta tomar remédio. Sim. Você tem que tomar o remédio, fazer terapia, se alimentar bem. Lembrando que o estômago é o segundo cérebro. Então, a alimentação, no cérebro você gera serotonina. É o segundo cérebro. Então, por isso é tão importante. Muito legal a sua pergunta de sinais e sintomas. Então, quer dizer, a pessoa começa meio que se isolando, né, doutora? Mais ou menos, mais ou menos. Ela entra naquele estado de apatia, não é nem tanto de isolamento. Sim. Tem muitas pessoas que são depressivas e estão nas festas. Olha os humoristas. Robin Williams, que se matou, o Jim Carrey, e eles são humoristas. Hoje o Whindersson Nunes declarou que ele tem depressão, esse youtuber que tem 35 milhões de seguidores no mundo, segundo do mundo. Então, o que é isso? A gente tem que quebrar esse paradigma de imaginar que o depressivo ele vai para o quarto escuro. Tem muito depressivo que está por aí, não está no quarto escuro. Quando chega aí para o quarto escuro, já é o último estágio da depressão. Porque a depressão tem estágios, né? Estamos falando hoje no Super Papo com a doutora Cássia Rodrigues, psicóloga. Ela está participando com a gente aqui no Super Papo. Doutora, o tratamento, como a senhora falou, né? A gente pergunta aqui, no caso do requerimento de medicação, e se sim, eles podem afetar o bebê diretamente no caso da mãe grávida, e se uma terapia durante a gravidez é uma precaução. Mas lembra que depressão é pós-parto. Sim. Então, pós é depois. Sim. Enquanto ela está grávida, ela não está ainda em depressão. Sim. Ela acontece depois que ela vê o bebê, que ela vê a responsabilidade dela, porque querendo ou não uma gravidez, ela tem a responsabilidade bem maior para a mãe.
Senão o útero não seria dentro do corpo da mãe, seria dentro do corpo do pai. Então, não estou falando nada de feminismo, machismo, isso é realidade. Quem engravida, quem guarda o bebê 9 meses dentro da barriga é a mãe. Então, quando nasce, tanto que o pai pode abandonar e... né? Eu não tô fazendo apologia a nada, eu não sou feminista, eu não sou nada disso, eu sou conservadora, inclusive. Então, nós precisamos entender a realidade. Por mais que o mundo, tá paz e amor, tudo tá igual, não tá igual. São funções diferentes, nós temos funções diferentes. Não adianta achar que o homem e a mulher. Então, a mulher, enquanto ela está engravidando, e nós temos outra coisa, Roberlan, que hoje em dia, muitas meninas ainda em pleno 2019, acreditam que aquele bebê vai fazer o rapaz ficar junto com ela. Aí ela vai com expectativas erradas. Vou engravidar pro Joãozinho casar comigo. Joãozinho não tá nem aí, porque amor é construído. Joãozinho às vezes gosta mais do animal da casa dele do que o próprio filho que vai nascer. Então essa depressão que aconteceu depois que o bebê nasceu, pós-parto, aí a família observa que aquela mãe não tá tendo muita capacidade de amor altruísta. Amor altruísta é o quê? Amor renúncia. Porque sinais. A mãe rejeitando aquele bebê, ela não querendo dar o seio, ela não querendo dar o banho no bebê, ela não querendo acordar à noite para alimentar, porque bebê nos 2 primeiros anos de vida é um trabalho braçal. Você ficou 9 meses com o bebê na barriga para te preparar para não dormir mais, durante pelo menos 6 meses. Porque você já começa... O último mês da gravidez, o que é? Você não encontra posição mais para dormir. É uma coisa tão maravilhosa que eu acho que o nosso corpo já está preparando o nosso comportamento para se adequar àquela renúncia. Então, com isso, a mãe tem que ter aquela renúncia. Se você é esposo, se você é mãe, se você é sogra, tia, prima, cunhada, tá percebendo que a mãe desse bebê não tem esse amor renúncia, pode ser que ela esteja com o início de uma depressão pós-parto. Aí você tem que levar lá no médico. Os médicos psiquiatras, eles sabem um remédio dar para não atingir o amamentar. Então, tem remédios específicos. Só que nós temos também uma outra coisa muito real. A gente tem uma resistência a tomar remédio que é pro cérebro. A gente toma remédio para tudo. Mas quando fala que vai tomar pro cérebro, a pessoa não quer tomar. Ela acha que vai ficar viciada. Mas ela fuma, ela bebe, ela toma café, Coca-Cola. E ela acha que não fica viciada. Existe um mito, porque a psiquiatria moderna ela é muito recente. Quando a gente fala Pinel, Roberlan, a gente já lembra de pessoas assim. Só que o Philip Pinel, que é o pai da psiquiatria moderna, que só tem 200 anos. 200 anos para nossa espécie humana é pouquinho tempo. Exatamente. E a gente não construiu no nosso subjetivo ainda a realidade do que o remédio às vezes é necessário. A medicina tem se desenvolvido, o mundo científico tem se resolvido. Só que não pode tomar aquele remédio de tarja preta. Por isso que é tarja preta. Tarja preta é SOS. Por exemplo, tem o clonazepam, Rivotril. As pessoas estão viciadas em Rivotril. E clonazepam, Rivotril é comparado às drogas ilícitas. Então não é qualquer remédio, mas tem remédios maravilhosos da Farmaco. Tá certo. Sim. Estamos falando com a doutora Cássia Rodrigues, psicóloga, ela é psicanalista e terapeuta familiar, aqui no Super Papo, que volta já já. E enquanto isso, eu vou tocar uma música. Vou fazer um apanhado aqui em 3 exemplos que eles citaram de tipos de depressão, que eles citaram os exemplos deles, né? Uma citou um exemplo pós-luto da morte do filho. Um outro ouvinte citou um exemplo de que ela acha que a filha dela de 7 anos está passando por depressão, né, mudado de humor, chorado por tudo, não quer tomar banho, só quer comer, mas também não quer fazer mais nada. E um outro é depressão pós-luto, isso mesmo, e um outro rapaz que citou a depressão, ele acha que a esposa dele, aliás, foi diagnosticada com depressão pós-aborto, ela teve um aborto espontâneo. Então, existem esses tipos de depressão. Como a pessoa ou a família pode proceder para tentar ajudar essa pessoa em situações tão específicas, na verdade? Vamos tirar só a criança de 7 anos, vamos falar da pessoa que está enfrentando a perda de um filho e a perda de um filho na barriga. Sim. São 2 perdas. Todas as perdas são significativas. Todas as perdas a gente tem que trabalhar a perda. Eu assisti um filme muito tempo atrás de 2 adolescentes que tinham câncer, que uma frase que eu achei assim fantástica, que eu sempre digo: a dor tem que ser chorada. Dor que não é chorada vira alguma coisa.
Então, a gente tem que entender perdas. Nós vivemos no mundo ocidental. O mundo ocidental não valoriza a perda. Vai para a igreja que hora que passa. Conversa com um amigo que passa. Você já parou para pensar o que é perder um filho? Então, nós temos as etapas do luto. Não existe depressão pós-luto, não existe esse termo, existe depressão. Então, nas etapas do luto, nós vivemos 5 fases durante o primeiro ano da perda, seja a perda de um filho que estava com a gente, constituído, seja a perda de um filho que estava na barriga, mas tinha todo um amor simbólico. Essa mãe que perde um filho por aborto, ela já amava esse filho para o resto da vida. Isso é o amor construído, que eu falei no primeiro bloco. Então, as etapas do luto, elas são 5. A primeira fase você nega. Isso dura no mínimo 1 ano. A segunda fase você tem raiva, porque você está passando por aquela perda. Na terceira fase você tem a barganha. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Que você negocia e barganha. A quarta etapa você tem uma tristeza dentro das etapas do luto. Para finalmente você aceitar. Mas muitas pessoas param na tristeza, porque aí é uma depressão provocada por eventos externos a ela, não provocado por questões químicas dos neurotransmissores. Depois eu até vou falar dos neurotransmissores para não confundir. Então, esse estágio de depressão que a pessoa está aqui, que é o 4º estágio das etapas do luto, ela fixa aqui. Ela não consegue ir para aceitação. E é muito difícil aceitar a morte de um filho, porque nós não estamos preparados para enterrar os nossos, como pai e como mãe. A lei natural da vida é os filhos enterrarem os pais. Então, ela está quebrando inconscientemente o aspecto biológico normal da vida. Então, ela tem que procurar um médico psiquiatra, ela tem que fazer terapia, ela tem que ter apoio da família, ela tem que malhar, ela tem que ter uma alimentação saudável, porque é muito grave o que ela está vivendo. E a mãe que perde um filho no aborto também é muito grave. Não chega a ser tão grave quanto a construção, porque a outra mãe já conviveu mais tempo com o filho. Então, por isso que é menos grave. Agora, a questão da criança de 7 anos. Geralmente, uma criança de 7 anos, ela pode estar em depressão, mas eu sugiro a mãe investigar, porque eu vou falar de algo aqui que é tabu, é grave, mas eu vou falar. Uma criança de 7 anos que aparece com esses sinais e sintomas que você leu, Gabriel. Você pode, por favor, ler de novo os sinais e sintomas? Ela não quer identificar, ela diz: bom dia, super. Eu gostaria de saber quais os sintomas da depressão infantil. Tenho observado que minha filha de apenas 7 anos tem mudado de humor, chora por tudo, não quer tomar banho, só quer comer. Por favor, tirem a minha dúvida. Essa menina de 7 anos está mostrando que, de repente, ela pode estar sofrendo um abuso, seja físico, seja emocional e seja o terrível que é o sexual. Pelos sinais e sintomas, está me mostrando que ela está triste com alguma situação, triste ainda, externa. E ela, como ela não sabe falar: mamãe, alguém está me abusando? Vê bem, a gente fala abuso, não é só sexual. Tem abuso emocional, tem abuso físico de bater e tem um abuso sexual. Ela está me mostrando pelos sinais que parece isso. Então, é só que a gente já tem um estigma de falar: não, tá depressivo. Depressão não é assim. Por isso que ela é uma doença. Dá para falar rapidinho a questão de 2 tipos de depressão? Porque a gente tem a depressão exatamente por eventos externos a você, que é uma depressão que é algo externo a você aconteceu. E nós temos a depressão interna, que é por queda de 3 neurotransmissores. Neurotransmissores são uma substância química que tem no nosso cérebro, que é produzido naturalmente, que não faz a gente não ter a depressão, que é a famosa serotonina, que gera o prazer, a dopamina, que gera, tem pessoas que são dopaminérgicas, eu confesso que eu sou dopaminérgica, eu chego já sou entusiasmada desde a hora que acordo, parece que eu cheirei uma carreirinha de cocaína, mas não, é natural, porque a cocaína gera dopamina de forma artificial. E tem a noradrenalina, que ela é nora da adrenalina, né? Não, mas é noradrenalina. Então, é aquilo que você faz, você vai malhar, você sai todo energizado. Então, quando as pessoas estão no processo de depressão, elas não estão produzindo esses 3 neurotransmissores. Lembrando, é uma substância química produzida no cérebro, porque tudo nosso é no cérebro. O coração é um músculo que bombeia o sangue para pequena e para grande circulação. Então, nós temos que entender, perdeu esses 3 neurotransmissores. E aí? Por isso que tem que tomar um remédio para produzir de forma artificial e esses 3 neurotransmissores. Por isso que tem que procurar o psiquiatra. Ele vai avaliar se você precisa só da psicoterapia ou só da análise. Lembrando que quem faz psicoterapia é o psicólogo, ou da análise, que é o psicanalista, ou você vai precisar
da psicoterapia ou da análise e também o médico para te medicar. Mas quem avalia isso é o médico psiquiatra. Sim. A insistência em perguntar, às vezes a gente vê a pessoa triste, acha que tá depressiva e tudo mais, a gente fica, não, você tá bem, você tá bem, você tá bem? Ou às vezes com a criança, tentar, o que tá acontecendo isso aqui, a criança não se abre. A insistência em querer saber se a pessoa tá bem, como agir, pode afetar? Até mesmo que um parente, ele fala o seguinte, né, já acha que, já dá o diagnóstico. Ó, fulano está depressivo. Exatamente. Não, ou vira pra você e fala assim, nossa, você tá mal, não é verdade? Não, O que você tem? aí a pessoa se joga da ponte. Aí a pessoa fica aquela coisa assim, às vezes ou nega, não tô bem, tô bem, se afasta. O problema... Ou às vezes fala, não tô bem e fica também afastado. Gabriel, o problema é que no senso comum, as pessoas imaginam que psicólogo, psicanalista é aquele que vai dar conselho. E não é isso. As pessoas não sabem interpelar os outros para ver o que ela tem. Porque não sabem. Eu adoro quando alguém fala assim, não vem você com as suas psicologias, não, que eu já tenho a minha. Eu ouço isso toda hora. Aí eu falo assim, gente, eu não falo, não penso. Você já estudou 5 anos, que o curso de psicologia é um curso de 5 anos. Estou fazendo doutorado em psicologia. Estou indo na Argentina fazer um doutorado de psicologia para me tornar doutora. Tenho várias pós-graduações, sou psicanalista. Quer dizer, eu estudei uns 10 anos da minha vida e estudo ainda para poder identificar aquilo. E eu não vou chegar a falar, você tá triste? Não, psicólogo, ele sabe olhar no rosto e ver, por exemplo, você fez a microexpressão aí de tipo assim, verdade. Não foi isso que você fez? Exatamente. O psicólogo, ele vai aprendendo a olhar no rosto, às vezes microexpressões que a pessoa tem, porque tem microexpressões. Sim. Se vocês quiserem, no YouTube, tem um canal no YouTube que é fantástico, porque isso é uma ciência. Esquetezinhas de 5 minutos do Vitor Santos, que chama Metaforando. Amigo ouvinte, se você quiser seguir, vai lá aprender isso que eu tô falando. Hoje o canal do YouTube é a nova televisão do século XXI. Então, é metaforando. E ele vai ensinando você, olha só, ele tá me mostrando ali que ele tá prestando atenção. Então, o psicólogo, ele vai, você tá me mostrando, gente, não é que é a expressão de curiosidade que você tá me mostrando. Sim, sim. Então, o psicólogo, ele vai aprendendo sem precisar falar, você tá depressivo, hein? Você tá não sei o quê. Porque isso é a família que faz. Às vezes a gente pensa que a pessoa está depressiva, ela não está. É só o humor dela, que é um humor melancólico. Nem todo humor melancólico é depressão, porque nós temos os nossos temperamentos. Nem todo mundo é entusiasmado igual eu e vocês. Então tem gente que é quietinho, e nem todo quietinho é depressivo. Já pensou? Senão a gente passa uma régua e fala, padrão é Cássia, fora do padrão é todo mundo. Não é assim. Verdade. Exatamente. Bom, nós estamos agora 10 horas e 39 minutos no Super Papo. Hoje, a doutora Cássia Rodrigues, psicóloga, psicanalista e terapeuta familiar, participando com a gente aqui. Pode mandar. E no 15º filho que ela tiver. Ela vai rejeitar todos os filhos. Que a depressão após o parto, pós-parto, é você rejeitar aquele bebê que está abrindo a vida dele. Então ela vai ter em todos. Mas se eu tenho pacientes minhas que ela trataram no primeiro filho e no segundo não tiveram. Mas elas estiveram comigo no processo de análise durante 1 ano, mais ou menos, às vezes 2 anos, às vezes até hoje. Porque tem pessoas que tem que fazer. A gente não tem que tomar banho todo dia? Sim. Nós temos escovar o dente, Sim. Tem e malhar. Também, quando tá E, saudável, sim. E pintar o cabelo. Sim. Já foi meu tempo. Já foi meu tempo. Então tá, passar creme no rosto para proteger. A gente não tem que usar filtro solar todos os dias? Sim. Pedro Bial não fala que é filtro solar todos os dias, adora aquela boa, música né? dele. Então, se a gente tem que usar filtro solar todos os dias, por que a gente não precisa fazer terapia? Terapia faz quem tem problemas e quer resolver problemas. Porque terapia não faz só quem quer resolver, quem tem problemas, porque problemas todos nós temos. Então, essa situação gravíssima que é a pauta de hoje, depressão pós-parto, se a família, se os amigos, se a sociedade disser, isso é frescura, que nós começamos assim, né? Isso é frescura, não existe isso não. Isso aí é falta de Deus. Você deve estar endemoniada, hein? Eu já cansei de ouvir de líderes religiosos, essa pessoa está endemoniada. Só se for o demônio da depressão. Demônio da depressão físico, não estou falando demônio espiritual, não. Então, ela está com uma doença, a segunda doença mais incapacitante de todas, só perde para doenças do coração. Então, precisa fazer terapia, para poder não ter o segundo, o terceiro, senão todos os filhos vão ser
a mesma questão. A mãe vai rejeitar o filho da mesma forma. E uma mulher que não trata depressão pós-parto, ela vai rejeitar esse filho o resto da vida. Só que são as rejeições inconscientes. Ela não ama incondicionalmente, Sim. sabe? Amor de mãe não é instinto. Se os seres humanos hoje quebrar esse, pelo menos hoje, se eu ganhar aqui, se metade dos ouvintes já entenderem que eu tô falando é ciência, eu não tô falando a ciência do meu achado, eu não achei isso. Eu estudo, estudos científicos feitos no mundo todo que comprovaram que amor de mãe não é inato, não nasce com a mãe. Não é igual a vontade de ir no banheiro, que é instintivo. Sim. Amor de mãe não é instintivo. A vontade de se alimentar é instintivo. Amor é decisão. Por isso até que você decide amar o seu parceiro. Sim. Foi importante que a senhora falou, doutor, até falou um pouco antes aí, tem muitas pessoas que acham que o filho prende o casamento. E não é uma realidade, né? Não é uma realidade. Não prende. Exatamente, não prende o casamento. Muito pelo contrário. Vou engravidar para prender. Gente, separa. Não é verdade? Porque filho dá trabalho. Não, filho é para separar o casamento. Tanto que tem casais que vivem excelente bem, nasce o primeiro bebê e separam. Porque às vezes as pessoas não têm maturidade, sabe? Filho é igual lá na minha casa, tem um Golden Retriever que tem 3 aninhos. Vocês aqui, 3 aninhos, dia 12 de maio vai fazer 3 anos. Bebê. Filho é igual um Golden Retriever, que você precisa levar lá embaixo para fazer cocô, você precisa levar para dar banho, você precisa cortar as unhas dele, ele tem vontade de passear. O cachorrinho não depende incondicionalmente dos donos. O bebê humano depende muito mais. O bebê humano, ele precisa desesperadamente do pai e da mãe para constituir-se como pessoa. Só que, em primeiro lugar, Roberlan e amigo ouvintes e Gabriel, nós precisamos entender. A psicanálise, ela explica, a psicanálise não é arcaica, a psicanálise ela está sendo comprovada pela neurociência, eu também sou neurocientista, então ela está sendo comprovada pela neurociência que você que constitui mulher, a função materna, a função paterna, é a mulher, seja você, vamos esquecer mulher, não vamos ser preconceituosa, se adotou um bebê, 2 mulheres adotaram um bebê, 2 homens, Rick Martin, o namorado dele, adotou aqueles gêmeos. Sim. Quem é que vai exercer a função materna? Um dos dois tem que exercer a função materna. O outro vai ter que exercer a função paterna. Quem exerce a função materna, no caso a mulher, que nós estamos falando da Semana da Mulher, ela tem que chamar o homem para a relação. Porque quem faz nascer na cabeça do filho a função paterna é a mãe. Quantas vezes a mãe tem ódio daquele pai, ela faz o que o direito hoje empoderou, pegou emprestada, a palavra não saiu, que é síndrome da alienação parental. Quantas mães alienam os filhos daquela figura do pai? Que aí o filho passa a ter ódio do pai, porque a mãe não foi amada por aquele pai. E mulheres com depressão pós-parto, elas têm uma probabilidade muito maior de fazer alienação parental. Isso é um fato que hoje o direito já apoderou-se de um saber que era da psicologia. Estamos falando ao vivo no Super Papo hoje a doutora Cássia Rodrigues, psicóloga, psicanalista, terapeuta familiar. Vamos caminhando para a última pergunta. Aí entramos no âmbito, como a senhora mesmo citou, da terapia, né, para a família, para aqueles indivíduos. É importante, quando o momento que os ouvintes que estão conosco, né, nós estamos aqui mesmo, notassem falar, eu preciso para mim, ou eu preciso para minha família, eu preciso para o meu filho, para o meu esposo. Quando eu tenho que notar isso e qual é a importância de fazer essa terapia para mim, como pessoa, para minha família como um todo? Gabriel, eu vou falar construindo um pensamento. Eu sim. sou economista também, então a minha primeira formação é economia. Quando meu filho nasceu, eu falei, se eu não mudar o meu comportamento, eu vou criar ele igual eu fui criada. Foi quando eu comecei a fazer terapia. Então, eu comecei a fazer terapia quando meu filho nasceu. Para ele ser esse ser humano que... Lolô do iPhone. Siga ele no Instagram. Ele vende iPhone. Um jabazinho pode. Né? No Instagram. Lolô do iPhone. Filho de Cássia Rodrigues. Então, quando ele nasceu... Então, quando que você tem que começar a fazer terapia? Quando seu filho nasce, quando você deseja ter o filho, quando você está querendo casar com alguém, quando você está simplesmente entrando na faculdade, você não sabe qual profissão você quer escolher. Porque esse negócio de teste vocacional é meio em desuso, porque a gente tem que escolher algo que a gente ama para trabalhar, que você nunca vai trabalhar, já disse Confúcio. Então, quando fazer terapia? Agora. Marca o terapeuta agora. Marca alguém.
Faz agora, começa agora. Mas por que agora? Porque agora você está com problema. Problema todo mundo tem. Todas as vezes que você tem problema, você tem que fazer terapia para o psicólogo, o psicanalista, o terapeuta familiar, o neurocientista, ajudar você a solucionar isso que você não consegue solucionar. Porque ser psicólogo é ajudar as pessoas a resolver a raiz quadrada da vida delas. Não é tão subjetivo. É mais objetivo e subjetivo. Porque todos nós temos uma raiz quadrada, que a gente não sabe o que vai fazer com aquilo. O psicólogo, ele pega você pela mão e fala assim, vem que eu te ajudo a fazer essa passagem. E terapia é pro resto da vida. Não precisa necessariamente ser toda semana. Terapia, você de repente marca uma vez por mês. Quando você está em crise, não. Por exemplo, a moça que falou da filha dela de 7 anos, já tem que acabar, desligar a rádio quando acabar o programa, já procurar um psicólogo, um psicanalista, já marcar terapia hoje à tarde. Porque o problema é real, o problema é gravíssimo. Uma mãe que tem depressão pós-parto, fazer terapia de repente 2 vezes por semana, para não conseguir... para conseguir amar esse bebê. Então, terapia é para todos nós. Ah, mas você faz terapia? Claro que o psicólogo faz terapia. Ah, porque você ouve o problema de todo mundo? Não, o problema do outro é do outro. Eu faço terapia porque eu tenho os meus problemas. Eu sou casada, eu tenho marido, eu tenho uma escola, eu tenho mãe, eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho crises. E crises existenciais todos os seres humanos têm. Isso aí, é interessante a importância disso. E mesmo que a pessoa faça por um tempo e fique sem fazer, pode haver a recorrência de necessidade de novo, não é verdade? Na verdade, Gabriel, eu acho que eu malho 3 vezes por semana, porque eu gosto de ir na praia, eu tenho que malhar sempre, senão eu tenho que sair da praia. Porque senão é um atentado ao pudor na praia. Então eu não tenho que malhar constantemente. Sim. Eu não tenho que malhar constantemente para trabalhar o meu músculo, para o músculo não ficar uma gelatina. Sim. Porque eu já sou uma senhora, eu tenho 58 anos. Terapia é a mesma analogia. Não precisa ser 3 vezes por semana, porque o músculo precisa mais de malhar. Então, terapia você tem que fazer no mínimo, 1 vez por mês. Durante, até o último dia que você for ser enterrado no Jardim da Paz. Então, é para quebrar paradigma. Terapia não faz quem está em crise. Terapia faz quem vive, quem respira. Você está respirando, amigo ouvinte? Respirou aí? Então, preciso fazer terapia. Ah, mas eu não preciso, que eu vou na igreja, Deus ora. Só que Deus não dá retorno. Eu escuto isso toda hora. Dá retorno sim. Não. Deus, porque tem um livro que eu leio, que eu gosto, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Isso é a parte metafísica. Que nós somos corpo, nós somos psique, cérebro, e nós somos o lado metafísico. Não importa a fé das pessoas. Então, não fica só na oração, que muitas vezes você precisa de agir. Ora, mas age, ação. Então, eu creio, eu sou cristã, eu creio em Cristo. Só que eu vejo muitas pessoas totalmente maluquinhas nas igrejas, sabe? Deus vai me dar. Já vejo uma oração de mando. Aí Deus olha lá e fala assim, gente, mulher mandona. Então, calma, que talvez você esteja passando por uma coisa que você precisa de um ano. Se Deus deu a abertura da mente para as pessoas, Ele abriu a mente nossa para a ciência se constituir. Eu creio que é uma ciência recente. Eu creio tudo isso. A psicanálise Freud só tem 163 anos, que nasceu dia 6 de maio, foi o dia da psicanálise, que é o dia do nascimento dele. Então, eu sei que é muito recente, mas nós precisamos acreditar que a gente precisa, sim, ir na igreja. Não estou fazendo apologia à igreja, mas nós precisamos nos alimentar, o corpo precisa de alimento e a mente precisa de alguém para te ajudar a você resolver a equação da sua vida. 10h59, Peninha, né? Super Papo acabando por aqui. A gente quer agradecer a doutora Cássia Rodrigues e que a senhora possa, se a senhora, caso queira, né, colocar à disposição os seus canais aí na internet, um telefone para contato, caso a senhora queira também, que os ouvintes possam estar entrando em contato com o seu trabalho, fique à vontade. Eu tenho um canal de YouTube que Gabriel, quando eu comecei o canal de YouTube, Gabriel sempre me dava os retornos que eu tenho. E hoje em dia eu estou com quase 100 mil seguidores lá no YouTube. Então, assim, eu já sou a 3ª pessoa, quando você bota psicanálise, a 3ª no Brasil. No mundo, né? Porque o canal de YouTube é pro mundo. É pro mundo. Então, eu sou a 3ª. Botou o meu nome, Cássia Rodrigues, Cássia com C e 2 S, esse português, que poderia ser C-A-S, né? Com C, mas é com 2 S. Bota Cássia Rodrigues, eu estou lá no canal de YouTube. Eu tenho um Instagram também, que é do meu instituto, é Instituto Cássia Rodrigues. Meu instituto tem meu nome, bem
gosta do nome. Eu tenho as páginas de Facebook, Escola de Psicanálise Cássia Rodrigues, Instituto de Psicanálise Cássia Rodrigues, tenho o LinkedIn. Só não tem Twitter, porque no Espírito Santo nós não gostamos de twittar. É verdade. É mais pra... Não, como o Espírito... Não, Twitter é para São Paulo. Twitter é para São Paulo. É, para as grandes capitais. Se eu fizer um Twitter, eu vou ter um seguidor. Então, ou então o pessoal de fora. Eu não twito. Mas aí só Twitter que eu não tenho. Eu tenho todas as mídias sociais. Se você colocar meu nome lá no Google, Cássia Rodrigues, você já vai cair em todas as mídias sociais. Então, me siga num canal de YouTube, lá você vai ter os contatos do Instituto. Porque às vezes, se você dá o telefone aqui, a pessoa já começa a mandar nos WhatsApp perguntas que eu não vou ter como responder. Lá no Instituto tem várias pessoas trabalhando para mim. E eu não tenho, eu tô aqui, daqui a pouco eu tô na empresa, daqui a pouco eu tô ali. Na verdade, eu acho melhor você ir lá no canal de YouTube, ouvir as coisas, aprender. Eu sempre faço lives. Os lives, às vezes, eu respondo as pessoas, sabe? Eu tenho esse veículo de comunicação, que é o canal de YouTube, exatamente para atender as pessoas, que muitas das pessoas lá, sabe, Roberlan, eles falam assim, gente, eu odiava Freud, hoje em dia eu já tô até fazendo psicanálise. Fazer psicanálise é o curso. Fazer análise é você ir procurar um profissional. Então, assim, eu acho bacana que eu tô quebrando os paradigmas com esse jeito que eu tenho, né? Esse jeitão meio mandona, né? Mas desse jeito a gente tem coragem. Aí tá certo. Doutora Cássia Rodrigues, muito obrigado pela sua participação. Abrilhantou muito aqui a nossa programação nessa manhã. E a gente espera um novo contato e voltar. A senhora volte em breve aqui para mais um super papo com a gente. Roberlan, adorei te conhecer. As meninas do apoio. E o Gabriel é meu fofo. O Gabriel comprou celular com meu filho, Lolô do iPhone, gente, no Instagram. Tá lá no Instagram do meu filho a foto dele. Então, assim, o Gabriel é um querido na minha vida. Que você seja esse novo querido na minha vida. E eu vou estar acessando o canal do YouTube da senhora hoje. Tá agora, eu sei que eu sou uma senhora, Roberlan, eu tenho certeza disso. Você foi pelo fato de doutora. Não, eu tenho certeza, eu tenho 58 anos, nasci em 1960, já estou muitos anos na Terra. Mas que tal, eu me sinto uma criança, me chama de Cássia.